Vem cá, meu irmão, você tá preparado mesmo para esse editorial que a gente vai ter hoje, agora? Pois é, eu preciso contar alguns pontos cruciais para vocês. Acabou o processo da trama golpista. Acabou literalmente. O ministro Alexandre de Moraes acaba de decretar o fim do processo de golpe contra o Bolsonaro, né? Ou melhor, de golpe do Bolsonaro, né? Mas foi contra o Bolsonaro. Então ele acaba de decretar esse processo agora, o fim desse processo, e determina a prisão do Bolsonaro e generais. Mas quem está preocupado de verdade não é só o Bolsonaro. Tem um cara que está mais preocupado do que o próprio Bolsonaro. Chama Lula. E você vai entender o porquê. Eu vou discorrer sobre toda essa situação para vocês. Então, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, manda esse editorial para o maior número de pessoas possível. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos começar aqui, né, com uma publicação da Globo News, que diz o seguinte: Bolsonaro permanecerá na superintendência da PF em Brasília para cumprir pena. Então, acabou-se os rumores de que o Bolsonaro seria enviado, encaminhado para a Papuda, né? Ele vai continuar, pelo menos por hora, enquanto isso é interessante para os donos do sistema, dentro da superintendência da Polícia Federal. Claro, fica onde está, segue isso na superintendência da Polícia Federal, lembrando que o ex-presidente foi preso no sábado. É só impressão minha, ou vocês estão sentindo um jeitinho de raiva dela falar isso também, né? Pra ela, o Bolsonaro tinha que ir pra Papuda, foi o que eu entendi, tá? O que você acha sobre isso? Pra mim, né, ela não tá gostando muito da situação. No sábado, então aquela expectativa de algumas, até uma preocupação de alguns integrantes da defesa, se Bolsonaro seguiria para a Papuda, uma vez executada a pena. A informação de agora é que ele fica na PF. Fala, Valdo. É a mesma informação que eu recebi agora também, que Bolsonaro fica na PF. Essa informação que você recebeu, também recebi neste mesmo momento. No caso dele, ele vai, pelo menos nesse primeiro momento, cumprir a pena lá na PF, na Polícia Federal, na Sala de Estado-Maior, onde ele está neste instante. Pois é, presta atenção. O Bolsonaro não vai para Papuda. A morte do Bolsonaro seria trágica para o sistema, tá? Hoje, eu garanto para vocês que se Bolsonaro for mandado para Papuda e morrer na situação que tá, a última pesquisa acabou de falar que 57% dos brasileiros não concordam com a prisão do Bolsonaro. E se acontece alguma coisa desse tamanho, o Moraes sabe que vai ter dor de cabeça. Então, a ideia é neutralizar o Bolsonaro. Mas por que eu tô afirmando para vocês que o Lula tá mais preocupado com a prisão do Bolsonaro do que talvez até o próprio Bolsonaro? Matéria do Metrópolis. Os militares foram enviados para a cadeia. Isso abriu um racha dentro do grupo dos militares. Os próprios militares estão revoltados com isso. Tá saindo burburinho aí de discussões acaloradas em grupos de WhatsApp de militares vinculados, né, ao Ministério da Defesa. O Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, é preso por trama golpista. Então, eles achavam que ia ser amenizado, que os militares não iam sofrer essas penas, mas não, eles foram mandados para a cadeia. A coluna Mirelle Pinheiro apurou que o ex-comandante da Marinha do Brasil, Almir Garnier, foi preso nessa terça em uma unidade da Força em Brasília. Ele foi condenado a 24 anos no processo da trama golpista. Além do Almir Garnier, uma maldade sem tamanho. General Heleno, de 78 anos, e General Paulo Sérgio, ex-comandante do Exército, acabam de ser presos. O Exército já prepara as celas. Isso aqui virou a Venezuela. O Exército cumpriu os mandatos de prisão definitivamente dos generais e ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio
Nogueira. E aí, para comprovar a matéria, eu coloquei aqui uma matéria da CNN para você. Heleno e Paulo Sérgio Nogueira são levados para o Comando Militar do Planalto. O Exército cumpriu nesta terça-feira os mandatos de prisão definitiva dos generais e ex-ministros de Jair Bolsonaro. Os militares não estão nem um pouco satisfeitos com essa situação, tá? Os militares estão entendendo que isso é uma crueldade contra o general Heleno. A nossa colega Isabela Camargo apurou que o general Heleno, general Augusto Heleno, ele, general de 4 estrelas do Exército, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, e Paulo Sérgio Nogueira, que foi o titular da pasta da Defesa durante o governo Bolsonaro, foram levados para o Comando Militar do Planalto. Então essas são informações, portanto, que acabam de chegar. A gente tem, portanto, já a notícia, né, a Secretaria do Supremo Tribunal Federal ali confirmando o trânsito em julgado dessa ação penal contra alguns dos réus do núcleo crucial da trama golpista, entre eles, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também há ali contra Alexandre Ramagem, o trânsito em julgado. Alexandre Ramagem, que está no exterior, deixou o Brasil há algumas semanas, quando já estava condenado, e ainda contra Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, e Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo passado. Pois é, então foi confirmado a prisão. Agora, por que eu falo para vocês que o Lula está mais preocupado com as ações do sistema e com a prisão e com o acelerômetro, né? Foi recorde. Recorde. À meia-noite de hoje, a defesa não seguiu o prazo e não apresentou recurso para Bolsonaro. Hoje, no mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes já deu baixa no processo e determinou o início de pena. Isso não acontece em processos convencionais. Geralmente, há um tempo de trâmite, os ministros demoram até tomar decisões. Não é à toa que muitos processos prescrevem por aí. Agora, o que você precisa entender? Neste momento, o sistema conseguiu neutralizar Bolsonaro. E Bolsonaro já não intimida mais o sistema. Mas o Lula não serve mais pro sistema. Preste atenção. Hoje de manhã, eu anunciei para vocês o primeiro editorial que o Hugo Mota rachou por completo com o Lindbergh Farias, o líder do PT. Rachou. O Lindbergh confrontou o Hugo Mota. Então, o Davi Alcolumbre também confrontou o governo. Começou a colocar pautas bombas, porque o Lula não indicou quem o STF queria. E sabe qual a parte mais interessante disso? O ministro Alexandre de Moraes não quer ninguém indicado pelo Lula. Quer o Pacheco. Quer alguém que o Congresso ali articula junto com, o STF, o Pacheco. Então você entende que o Lula já serviu ao seu propósito, o Bolsonaro já foi neutralizado, agora é começar a descartar o Lula. Pela primeira vez na história, vocês podem ver um presidente da República perder o indicado do STF. Vocês podem ver o Messias ser excluído, e se isso acontecer, tem o Alexandre de Moraes movimentando nos bastidores para que ele não seja aceito. Você quer uma prova mais cabal que essa? Que eles vão pegar o Bolsonaro, vão obrigar o Bolsonaro, vão deixar o Flávio inelegível, vão obrigar o Bolsonaro a apoiar alguém da direita, e esse alguém da direita agora vai tirar o Lula, mas nunca mais vai falar o nome de nenhum ministro do STF. Deu para entender como é que o jogo funciona? Então, vocês, hoje, apoiadores do Bolsonaro, eu sei que vocês estão tristes, podem ficar tristes, mas eu quero ver logo logo os apoiadores do Lula, que vão chorar.
vão chorar feio. Hora que o Lula também sentir, né, a mira do monstro que é o STF, que tirou o Lula da cadeia para concorrer. Já serviu a função, agora vai para a rua. Tô errado, né? Vamos lá, eu ia falar dessa matéria, vamos falar rápido aqui, ó. Bomba, Israel liga Maduro ao Hamas e a Hezbollah. Alianças com o Estado terrorista do Oriente Médio. É o seguinte, não é só Estados Unidos que está monitorando. Há muitas pessoas falando que o Mossad de Israel também está de olho no Maduro e na queda do Maduro. Que Israel tem um interesse próprio na queda do Maduro, na queda do Petro e do Lula. Vamos lembrar que o Lula foi considerado persona non grata pelo primeiro-ministro de Israel. Vamos lembrar que durante as reuniões da ONU, é o Lula que aparece para atacar Israel e defender o Hamas e o povo palestino. Vamos lembrar que Israel está por aqui, né, com esse grupo aqui do consórcio do Foro de São Paulo. Então agora, né, a turminha do Foro de São Paulo arrumou mais um grande inimigo, que é Israel e o Mossad. Essa matéria do Braddock Show, Maduro e o eixo do terror. Israel não poupou palavras e acusou o líder venezuelano de articular conexões entre grupos terroristas do Oriente Médio e América Latina. Uma declaração de que pode mudar o cenário geopolítico. Lembra do Irã, tá? Como que aconteceu? Israel bombardeou o Irã, atacou o Irã e depois os Estados Unidos entrou e resolveu o problema. Acabou o discurso. Tô vendo que Venezuela, todo mundo esperando o primeiro ataque vir dos Estados Unidos, pode ser que venha de bem mais longe, lá de Israel, né? Maduro, literalmente, não vai bem, né? Vamos lá, pessoal, olha só. Hoje tiveram vários anúncios, né, de desastres naturais. Fortes tempestades em São Paulo, pessoal de Ribeirão Preto, né? Ali a região de Ribeirão teve tempestades gravíssimas. Rio Verde, no estado de Goiás, teve um alagamento gigante. Goiânia, em Erechim, lá no Rio Grande do Sul, terra do meu querido amigo Rony Gabriel, granizo, né? Ficou branco como a neve, mas com pedras que causaram a destruição e tanto. E aí eu trouxe um trecho aqui, ó. Fortes chuvas causam prejuízo no interior de São Paulo. Está falando das fortes chuvas que trouxeram prejuízos no interior de São Paulo. Em Ribeirão Preto, um muro de um terreno não suportou o volume de água e caiu. Ninguém passava por ali no momento em que a estrutura foi derrubada, mas uma enxurrada se formou e carros foram levados pela água. Em Palmeira do Oeste, o granizo caiu com violência e surpreendeu os moradores. Telhados e carros foram destruídos. As ruas ficaram tomadas pelo gelo. Você acompanha imagens impressionantes agora. Pois é, você viu a situação que ficou lá, né? Mas vamos lá, vamos voltar agora para a política, né? Como eu disse, né? A situação começa a se complicar um pouquinho. Como eu disse que o sistema já começou a se virar contra o Lula, eu tô vendo gente do Globo News, da Globo News, bater no Lula. Eu tô vendo gente da mídia começar a bater no Lula, principalmente depois da COP. Eu vi gente da Globo detonando a COP, coisa que você não veria. E agora, a Globo admite que o governo começou a rastrear o Pix e vai taxar muitas transações. Infelizmente, golpes que estão se tornando comuns mesmo. Por exemplo, neste caso, a pessoa faz uma compra nas redes sociais, na internet, paga pelo Pix, mas não recebe o produto e nunca mais consegue falar com a empresa. Neste caso, o dinheiro do Pix fica muito pouco tempo na conta bancária que recebe o Pix. Aí vem o golpe. Quando a pessoa pede a devolução no aplicativo do banco, o dinheiro já foi transferido para outra conta. Com essa mudança anunciada hoje, haverá o rastreio desse dinheiro. Toda e qualquer transferência via Pix será monitorada. Então, se esse dinheiro vai para outra conta, o Banco Central consegue encontrar. Ela vai ser acompanhada, todas as operações serão acompanhadas por todo o caminho
caminho pelo Banco Central. Isso vai combater, sim, o uso do Pix por golpistas. Hoje, segundo dados do Banco Central, em média, apenas 10% das vítimas desses golpes conseguem recuperar os seus valores. O Pix é um sucesso, mais de 50% das operações bancárias do país são feitas via Pix, por isso é essencial preservar a sua segurança, a sua credibilidade. A gente separou alguns números, vejam aqui esses números mostrando, o Pix ele começou a operar em novembro de 2020 e todas as operações de lá para cá só cresceram, vejam, 2021, 9 bilhões de transações, 5 trilhões de reais já em 2021. Isso foi subindo, olha, 24, 42, 63 em 2024, ano passado, número de transações, valor movimentado 26 trilhões de reais no ano passado. Esse ano, não terminou o ano ainda, até outubro já são 60 bilhões de transações, mais de 60 bilhões e mais de 25 trilhões de reais movimentados via Pix. Daí a necessidade, obviamente, de preservar tudo isso e essa nova regra veio para isso. Com essa nova regra, o cliente tem até 80 dias para fazer a contestação, que ele faz isso online, no aplicativo do banco, tem ali um cliquezinho para ele fazer, para ele colocar ali todos os seus dados e pedir o retorno desse dinheiro diante de uma fraude. E os bancos têm até 11 dias para devolver o dinheiro. A reclamação não vale, isso é importante, para desacordos comerciais. Veja, sempre quiseram rastrear o Pix. E hoje, né, usa os golpes existem mesmo, mas você acha mesmo que esse rastreio total do Pix, que aqui foi anunciado o rastreio, não vai entregar também o que você gastou e não vai ser utilizado, não vai ser dado um relatório para a Receita? Abre o olho, meu irmão, abre o olho, né? Mas vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui. Ricardo Nunes nega candidatura ao governo de São Paulo e defende Felício Raimundo como sucessor natural, né, do seu mandato. Dá uma olhada. Eu não vou ser candidato, eu vou concluir meu mandato até 2028, né? Vou me empenhar na campanha do Tarcísio, seja para governador, que é o que ele tem colocado, seja para presidente. Acho que a tendência natural é o Felício Ramute, né? Evidentemente isso vai ter que sentar com todos os partidos, a gente vai ter que dialogar com todo mundo. O ano passado a gente deu uma experiência bastante importante de que é possível, no diálogo, fazer uma grande construção. Vai ser um dos meus papéis dessa articulação com os demais partidos. E evidentemente tem que escutar todo mundo, né? Cada partido vai colocar o seu nome. Como nenhum partido colocou o nome ainda, e o Felício é o vice-governador, seria neste momento o nome ideal, mas obviamente pode surgir aí por parte do União Brasil, por parte do PSD, por parte do MDB, por parte do PL, né? Existe uma vontade de colocar o nome à disposição do presidente da Assembleia, André do Prado, que foi um excelente nome também. O bom é que dentro do nosso espectro político tem bons nomes, seja ele qual for, a gente vai estar caminhando junto, mas esperando que a gente faça uma grande união para que tenha uma grande vitória, uma vitória esmagadora aqui em São Paulo. Pois é, publicação da revista Isto É, tá, pessoal? Vamos lá. Bolsonaro faz pedido direto para Hugo Mota e Alcolumbre. Votação da anistia. Vem cá, você acha mesmo que não vai ser aprovado o projeto de anistia da dosimetria? Eu acho que sim, tá? Vai deixar todo mundo que participou do 8 de janeiro inelegível e vai deixar o Bolsonaro inelegível. Mas o Bolsonaro vai continuar preso durante um tempo, pelo menos até passar a eleição de 2026. Ali onde, né, eles vão querer um nome, né, para substituir o Bolsonaro. Sobre o projeto nós tratamos sim, foi o que eu falei aqui, o pedido dele diretamente ao presidente Hugo Mota e ao presidente Davi Alcolumbre, para que coloque em pauta esse processo antes, para que a gente tenha um texto final, seja ele qual for, a gente vai defender a anistia, só que a gente tem que ter os votos suficientes para isso, que eu acredito que nós temos. Senador, vocês... Pois é. Lembra que tem um destaque, né? A estratégia do PL é um destaque, e que esse destaque, a ideia, né, é voltar o texto original da anistia. E isso pode dar certo. De início eu estava meio cético com isso, mas vendo hoje,
isso pode dar certo. Agora, duvido muito que até o próprio Centrão queira tirar o Bolsonaro, né, da cadeia. Nunca vi uma visita cronometrada, 30 minutos com meu pai agora. Extremamente sensível. Está devastado psicologicamente. E a nossa função é entrar ali e dar força para ele. Eu acredito que nesse momento o objetivo foi alcançado para mantê-lo forte. Há movimentos aqui fora que podem mudar a história da coisa toda. Mas eu consegui deixar ali um abraço do filho para o pai que precisa nesse momento, e outras oportunidades virão e fico aberto à disposição dos senhores aí. Como está a saúde do presidente, tanto física quanto emocional? A saúde emocional dele já vem sido propositalmente desgastada há muito tempo, né? Esse é um processo que eu acredito que seja premeditado. Mas a gente está aqui para fazê-lo, não desistir, e esse é o nosso papel. Por mais que premeditem, eu tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Ele está se alimentando, vereador? Chegou comida hoje? Como é que está? Conversei com ele, ele está comendo pouco. Não tem como você saber que não cometeu um crime e achar isso normal. Isso é lógico, é trazido para sua consciência e para sua saúde em questão de ter fome ou não ter fome. Então ele está comendo pouco, está se alimentando pouco e está mantendo aí do jeito que tem que ser mantido, mas Vocês acompanham? Pois é, vocês viram aqui a coletiva do Carlos Bolsonaro logo depois, né, de sair da prisão. Da prisão, né, da sede da Polícia Federal, onde o Bolsonaro está preso, né? Como disse o José Neumann de Pinto, tá refém. Vamos lá, mas esse ponto aqui me chamou muita atenção, pessoal. Hollywood entrou no jogo. Jim Caviezel será Bolsonaro no filme Dark Horse. Olha só, até então eu tava achando que isso aqui era meio que especulação, que não ia acontecer isso de verdade, mas eu confirmei e realmente o Mário Frias, que é do meio artístico, já foi secretário da Cultura, fez o roteiro de um filme sobre a história do Bolsonaro. E aí, né, boba que não é nada, Hollywood viu que isso vai ter um impacto gigantesco, né? Só a bilheteria brasileira já vai pagar o filme, né? O que vai ter de brasileiro que vai querer assistir isso, e aí já definiu inclusive, né, o ator principal. A produção norte-americana Dark Horse, prevista para 2026, colocou o Brasil no centro do debate internacional ao confirmar que o ator Jim Caviezel viverá Jair Messias Bolsonaro nas telas. A escolha do protagonista, conhecido mundialmente por interpretar Jesus em A Paixão de Cristo, ampliou o alcance da produção e reacendeu as discussões políticas dentro e fora do país. O filme será dirigido pelo cineasta Cyrus Norrasted e terá roteiro assinado pelo deputado Mário Frias. A narrativa acompanha a campanha presidencial de 2018, incluindo o atentado sofrido por Bolsonaro e a ascensão política descrita pelos produtores como a trajetória de um candidato improvável que se transforma em vencedor. As filmagens ocorrerão no Brasil, nos Estados Unidos e no México, embora o cronograma completo ainda não tenha sido divulgado. E aí, você vai assistir esse filme? Eu vou. Tá? O anúncio gerou a atenção da imprensa internacional e nacional, devido ao peso simbólico da escolha do ator e ao contexto político que envolve a figura do ex-presidente. Como o longa ainda se encontra em fase inicial, mais detalhes devem ser divulgados ao longo dos próximos meses. E sim, né? Vai realmente acontecer. Vai acontecer sim, né? O filme aí. Vamos lá. Me chamou muito a atenção esta situação aqui. O senador Carlos Viana, presidente, né, da CPMI do INSS, resolveu fazer algo que deixou o governo Lula revoltado, que deixou, inclusive, o Planalto em fúria. O senador teve informações de que o indicado do Lula para o STF, que é o Jorge Messias, havia tomado conhecimento dos roubos do INSS, da fraude do INSS, mas não fez nada. Então, antes do Jorge Messias ser ouvido
no Senado para conseguir a vaga do STF, ele vai ter que se explicar o porquê que ele não fez nada. Carlos Viana, comunicado, anuncia a todos que tomei a decisão de colocar em pauta, nessa quinta, na CPMI do INSS, a votação do pedido de convocação do ministro da AGU, Jorge Messias. Os parlamentares terão a oportunidade de votar contra ou a favor do Jorge Messias. Em temas que envolvem o interesse público, a verdade sempre encontra seu caminho e o parlamento existe para permitir que apareça. Se o Jorge Messias falar coisa que o incrimina ali ou que o complica, meu irmão, acabou a chance da vaga do STF. Pessoal, atualizando vocês sobre a CPMI, duas notícias muito importantes. A primeira, eu pautei para a próxima quinta-feira a convocação do advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, está indicado ao Supremo Tribunal Federal. O senhor Jorge Messias terá todo o direito, se for aprovado o requerimento, de poder falar sobre as denúncias que surgiram de que a AGU não teria tomado providências quando descoberto que o Sindinap, o sindicato em que o irmão do presidente Lula é vice-presidente, e a CONTAG estariam descontando irregularmente aposentados, elas não teriam sido impedidas. Há explicações a dar sobre isso aos parlamentares e pode esclarecer esse assunto. Eu estou cumprindo a minha obrigação como presidente da CPMI com o país, com os aposentados, em lutar para esclarecer todos os fatos, independentemente de quem esteja envolvido nessa história. Outro ponto importante, a Justiça Federal em Brasília nos deu uma vitória. A condução coercitiva, como se diz no direito, debaixo de vara, de um servidor do INSS que já faltou 2 vezes. Na primeira apresentou um atestado médico, nós entendemos, conversamos com a defesa, fizemos uma junta médica, ele não apareceu. Na segunda vez ele também não veio, não apresentou atestado. E nós decidimos então, eu decidi pela condução coercitiva e agora nos foi dado. Então eu espero que muito breve esse servidor do INSS, que está no centro de todas as liberações de dinheiro para as associações, que ele vá à CPMI esclarecer se é inocente ou culpado, os detalhes todos, terá amplo direito de defesa, mas tem de vir, porque é um depoimento muito importante. Vocês têm acompanhado, sabem que o núcleo principal dos que roubaram o INSS estão presos, esse núcleo está preso. Agora nós estamos estendendo a investigação aos operadores e outros servidores públicos que precisam dar respostas, se teriam se corrompido, se cumpriram com a função, se fizeram os alertas ou não. É preciso trazer isso à tona, né? A CPMI caminha firme e a justiça vai ser feita. Mesmo com todos esses empecilhos, obstáculos, tentando parar a gente, meu compromisso é com a verdade, com o Brasil, com os aposentados do nosso país e com um combate a essa corrupção absurda que tomou conta do Brasil. Estou fazendo a minha parte como presidente. Pois é. Agora, você tem noção do quanto isto é pesado e sujo, né? Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Dá uma olhada. Mistério em Minas Gerais. Quem era jovem, de 25 anos, achada morta após a operação contra fraudes no INSS. A morte da jovem de 25 anos ocorre um dia após ela ser alvo da operação que apura as fraudes bilionárias contra aposentados do INSS. A Iris Ferreira Rodrigues tinha apenas 25 anos e havia sido alvo da operação um dia antes de ser encontrada morta. Queima de arquivo, pessoal. E aí, acompanha essa notícia aqui com a gente. Presta atenção que pouca gente está falando nisso. Essa menina que você está vendo aqui na tela, o nome dela é Iris Ferreira Rodrigues, tem 25 anos. Ela foi encontrada sem vida dentro de casa. Ela estava sendo investigada por desvio de 800 milhões da fraude do INSS. Ela era namorada do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafé. A Conafé foi a que mais desviou dinheiro dos aposentados, 800 milhões. A semana passada também a Polícia Federal foi cumprir mandado de prisão e não encontrou o senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes. E aí ela fez uma busca e apreensão na casa da Iris, e aí apreendeu celular, outras coisas que tinha que aprender para poder investigar.
mas na sexta-feira ela foi encontrada sem vida. O senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, ele ainda está foragido da Polícia Federal. A polícia não conseguiu prendê-lo. E olha só que interessante, ela era recepcionista e depois que conheceu o seu Carlos Roberto, montou uma empresa com capital social de R$200 mil usando o mesmo e-mail da Conafer, que desviou 800 milhões dos aposentados. É muito estranho essa história toda aqui, ele está foragido, ela foi encontrada sem vida dentro de casa. Mas o que eu quero comentar com você é o seguinte, você que tem mais de 40 anos, você lembra do caso PC Farias? De todas aquelas fraudes, todos aqueles negócios? Até hoje ninguém acredita que foi um homicídio seguido de suicídio, né? Ninguém acredita mesmo, né? Mesmo. Então, fica escancarado, né? Escrachado aí, né? Essa situação. Agora, dá uma olhada nisso aqui, né? Vocês conhecem essa peça aqui? Oruan, pois é, filho do líder do Comando Vermelho, Marcinho VP. O Oruan fez uma visita a um partido político, né? Ele que é filho do chefe do Comando Vermelho, tá? E ele visitou esse partido para tentar ser candidato a deputado estadual por esse partido. É o PT. O Nicolas Ferreira fez uma publicação ironizando, citando PT igual Partido dos Terroristas. A justiça mandou retirar, mas que tem muita gente criticando essa candidatura do rapper Oruan aqui, tem. A possível entrada do rapper Oruan na política fluminense ganhou novos contornos nesta segunda-feira. Membros de sua equipe estiveram no Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, localizado na sede 7 de setembro, no centro do Rio de Janeiro, para discutir a viabilidade de sua pré-candidatura a deputado estadual em 2026. E aí teve muita gente que deixou seu recado, né? Falou, PT, PSOL, PCdoB, é a cara dele. Pode ir. Turma que não votaria nele. Currículo bom ele tem para ser candidato do PT, né? Então tem muita gente ironizando. E aí veio o Palumbo e não deixou barato não. Olha o que ele falou. Tão claro quanto a luz solar. É lógico que ele foi procurar o partido que defende quem? A vítima do usuário. Afinal de contas, ele adora estar lá no morro, no meio dos bicudos, né? Defendendo quem? Os traficantes. Se não for este partido aí, ó, das trevas, vai ser um pior, que é o PSOL. Ou então pode ser um pior ainda, que é o PCdoB. Claro, vai defender os dele, que é o lado errado, que é bandido. Tem dúvida que ele vai ganhar? E você que luta por segurança, cuidado. Você gosta das músicas dele? Não é nem música, né? Você gosta do estilo dele? Depois não reclama de segurança não, porque isso aqui, ó, vai defender bandido. Aliás, né? A árvore dá o fruto que merece. De quem que ele é filho? Pois é. Qual o seu comentário sobre isso? Coloca aí, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Tinha muita matéria ainda. E aí, como eu não consegui ler todas as matérias, a depender da situação, tá? Se eu ainda não tiver em trabalho ainda, vocês podem ver que eu tô gravando de dentro do carro. Não tô dirigindo, tá, gente? Tô parado, tá? Então, a qualquer coisa, tá? A gente põe o quinto editorial hoje, tá? Vai depender da quantidade de notícias que tá aparecendo aí. Fechou? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Sejam todos muito bem-vindos sempre ao nosso canal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Até daqui a pouco ou até amanhã de manhã, Papai do Céu permitindo, tá bom? Grande abraço e fica com Deus.